Olá, nesse vídeo vamos falar sobre George Washington e Abraham Lincoln, começando com George Washington. Bem, começando pelo começo, quem foi George Washington? George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Foi um político, congressista, militar, comandante do exército e teve uma importante participação no processo da independência dos Estados Unidos. É considerado o pai da pátria no país. George Washington nasceu no condado de Westmoreland, no estado da Virgínia, Estados Unidos, em 22 de fevereiro de 1732 e morreu na cidade de Mount Vernon, no estado da Virgínia, em 14 de dezembro de 1799, aos 64 anos. Ele já fez várias coisas, mas as principais realizações foram ser delegado representando o estado da Virgínia no primeiro Congresso da Filadélfia em 1774, comandar o exército continental durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos ou a Guerra Revolucionária Americana entre 1775 e 1783, e ser presidente dos Estados Unidos, eleito pelo Congresso dos Estados Unidos, óbvio, de 30 de abril de 1789 a 4 de março de 1797. George Washington teve algumas frases, entre elas estão: seja cortês com todos, mas íntimo de poucos. A liberdade é uma que cresce rápido, quando ganha raízes. Estar preparado para a guerra é uma das formas mais eficazes de manter a paz. Disciplina é a alma de um exército. Agora que já falamos de George Washington, falaremos agora do segundo participante, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Ele iniciou seu primeiro mandato em março de 1861. Seu assassinato em abril de 1865, cometido por um membro do partido oponente ao de Lincoln, o impediu de chegar ao final do segundo mandato. Triste. Abraham Lincoln nasceu em 12 de fevereiro de 1809 em uma fazenda localizada no estado de Kentucky. Seu pai, Thomas, era bastante participativo na comunidade. Aos 9 anos de idade, Lincoln perdeu sua mãe em razão da ingestão de leite contaminado por micro-organismos. Thomas casou novamente, mas exercia pouco seu papel de pai. Até completar 21 anos, Lincoln trabalhava e entregava todos os seus rendimentos ao seu pai, um costume comum na época. Gostava bastante de ler, apesar de não ter aulas de forma regular. Enquanto estudava obras de juristas, Lincoln se tornou legislador em 1834, tendo recebido apoio de membros do Partido Democrata. Depois ele passou a atuar como advogado na capital do estado de Illinois, onde também foi membro da Câmara dos Representantes. Em 1854, Lincoln declarou abertamente sua oposição à expansão da escravidão, que era uma prática aceita no sul dos Estados Unidos e se espalhava para os estados do oeste. Em 1858, Lincoln se candidatou a senador, mas não se elegeu. Como candidato a presidente em 1860, ele defendia o abolicionismo, aprimoramento da infraestrutura e implantação de tarifas que protegessem a economia nacional. Foi eleito, mas em abril de 1861, a Guerra Civil teve início, com políticos e militares do Sul, confederados, se rebelando, pois desejavam que a escravidão continuasse e fosse expandida. As iniciativas de Lincoln diante dessa crise foram inusitadas, como a destinação de 2 milhões de dólares para material bélico sem autorização do Congresso. Outra atitude surpreendente foi a convocação de 75 mil voluntários para a luta, mesmo não tendo emitido uma declaração formal de guerra. Com o apoio do poder legislativo, o presidente lançou a Proclamação da Emancipação, através de qual se concedia a liberdade a todos os escravos nos estados não controlados pela União, ou seja, nos estados rebeldes. Porém, Lincoln ainda teve muito trabalho na preparação do exército, a fim de que as tropas avançassem em direção ao sul do país e fossem alforriando os escravos encontrados. O alistamento de escravos libertos e integração dessas tropas, aumentando o poder político dos abolicistas, e também foi uma estratégia adotada.
Em um discurso que se tornou muito conhecido, Lincoln declarou que, embora o termo da escravidão resultasse em múltiplas perdas, o futuro da democracia estava assegurado. Esse presidente conseguiu se reeleger em 1864, fazendo nomeações em que agradavam tanto os políticos moderados quanto os radicais. Ele sancionou uma lei que criava uma agência federal provisória responsável pelo atendimento às necessidades imediatas de pessoas anteriormente escravizadas. Lincoln foi assassinado em 15 de abril de 1865 com um tiro na parte de trás da cabeça por um espião dos confederados, John Wilkes Booth, que não se conformava com a intenção de Lincoln em conceder o direito de volta aos negros. Bem, agora que você já conhece esses dois personagens icônicos da história dos Estados Unidos, vamos falar sobre as homenagens feitas a eles. O Monte Rushmore é uma das mais famosas homenagens para os antigos presidentes como George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson e Theodore Roosevelt, mas os dois últimos não são importantes agora. Vamos falar também do Memorial Lincoln. O Lincoln Memorial, como se fala em inglês, é um monumento localizado em Washington, D.C., Estados Unidos, em homenagem ao 16º presidente estadunidense Abraham Lincoln. O monumento foi concluído em 1922 e arquitetado por Harry Bacon. O escultor foi Daniel Chester French. O pintor dos murais internos foi Jules Gary. Está aberto para visitação pública 24 horas por dia e recebe 6 milhões de visitantes por ano. Outro lugar que falaremos será o Monumento de Washington, também localizado em Washington, D.C. O Monumento de Washington, em inglês Washington Monument, é um obelisco localizado no centro do Constituinte Gardens. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Constituinte Gardens. Em Washington, D.C., Estados Unidos. Foi construído como memorial a George Washington entre 1848 a 1885. Possui 169,7 metros de altura e é a estrutura mais alta da cidade. Foi dedicada em 21 de fevereiro de 1885 e permaneceu com mais alta estrutura construída pelo homem até 1889, quando a Torre Eiffel foi constituído de inaugurada. mármore, granito e granito. Foi concebido pelo arquiteto Robert Mills em meados da década de 1840. Porém, a construção só viria a ser concluída em 1885, por conta do desvio de recursos para a Guerra Civil Americana. Há inclusive uma delineação do sobreamento do mármore, visível a aproximadamente 150 pés, 45 metros, acima, distinguindo a porção inicial e a construção definitiva. Uma curiosidade interessante, o reflexo do monumento de Washington pode ser visto no chamado Espelho d'Água, uma piscina retangular no Constitution Gardens, que se estende ao oeste até o Lincoln Memorial. O obelisco foi designado em 15 de outubro de 1966, uma estrutura do Registro Nacional de Lugares Históricos. Bem, isso encerra o nosso pequeno vídeo informativo sobre George Washington e Abraham Lincoln. Espero que tenham gostado e até mais! Tchau!